Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à sua leitura de tarô. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente tem uma mensagem aqui pra você, tá bom? A gente vai fazer uma leitura aqui com cartas de tarôs e cartas de oráculo. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Lo-Fi Tarô. A gente vai começar aqui a sua leitura, mas antes disso, eu só queria dizer pra você não forçar nada na sua realidade, tá bom? Essa é uma leitura coletiva, é pra muitas pessoas. Algumas coisas são muito específicas e vão ressoar com você, outras coisas são direcionadas a outras pessoas. O importante é a mensagem na totalidade, sendo assim você vai sentir se estiver ressoando com você ou não, tá bom? Não force nada na sua realidade. Bom, então vamos lá, vamos começar com Under the Oak Tarot aqui. Vamos ver sobre o que se trata o tema de hoje, qual é a mensagem da espiritualidade. Gente, em primeira carta, a carruagem. Okay. Então, essa é uma carta que invoca na gente o sentido de escolha, o sentido de decisão e de coragem para fazer o que precisa ser feito. Aqui, muito provavelmente, olha só, caiu mais uma carta, Rainha de Copas. Muito provavelmente você tem que tomar alguma decisão ligada ao seu coração. Alguma decisão relacionada a como você se sente em relação à vida. A Rainha de Copas tem essa questão da imersão, né? De estar submersa no campo sentimental. E é interessante, né? Como ela se comunica aqui com a carta da carruagem nesse deck. Me parece que você tem medo de se abrir para o seu coração ou de permitir que o seu coração seja submergido em sentimentos. Eu vejo a imagem realmente de um coração meio ressecado, assim, meio necessitando de água de alguma forma, sabe? Bom, vamos ver. O louco. Lo-Fi. Tenho medo de novas coisas, né? De novos caminhos. Tenho medo de abrir meu coração para novos momentos. O louco fala pra gente trazer esse aspecto de despreocupação pra nossa vida. Muitas vezes, algumas coisas que a gente quer ou que a gente gostaria demandam uma certa coragem. Uma certa coragem que só os loucos sabem, né? Como diria Chorão. Então, existe aqui em você algo que precisa viver, né? Alguma coisa dentro de você precisa viver, precisa sair para fora de alguma forma e se comunicar com o mundo. Isso pode ser, sim, um sentimento romântico, o que a gente tá falando aqui, ou pode também puxar mais para um aspecto, talvez, de expressão, de autoexpressão, sabe? De se mostrar como você é ou como você está. Essa questão do coração seco, essa questão do coração meio puído ali, me passa essa sensação de que houveram tentativas anteriores, né? Você tentou, talvez anteriormente, seguir as suas vontades, os seus desejos mais relacionados aos seus sentimentos, né? Mais relacionados ao seu coração. E talvez você tenha tido algumas falhas. E aí você fica com medo de fazer novas escolhas e errar novamente. Mas aqui a gente tá falando de um caminho que basicamente tem sido construído para que você atinja a glória, né? Ou seja, que você atinja o seu objetivo, que o seu coração se conecte com o todo, com o universo, com a vida, e que você consiga não somente se expressar, né? Mas receber do mundo também coisas que ressoem mais com você, né? Ou seja, mais amor, mais profundidade, mais seriedade também nesses assuntos. Certo, vamos lá. Carol, fala pra gente. 4 de paus. O 4 de paus fala pra gente sobre esse momento de felicidade, ou esse momento que te espera, que te aguarda, de conexão com outras pessoas, com seu lado mais feliz, né? A gente tem aqui um 2 de copas. Então me parece que você tem buscado durante muito tempo estar feliz nas suas conexões, estar feliz nos seus relacionamentos, ou estar
completa ou completo, trazendo essa junção do campo material com o sentimental, né? Tendo trocas sinceras e crescendo. Eu sinto que tem esse sentimento de... Eu não me importo de errar, Lo-Fi, mas eu gostaria de ter um auxílio. Eu gostaria de ter alguém pra me auxiliar, ou gostaria de ter mais apoio, né? Então aqui passa muito essa sensação com esse 2 de copas, que na verdade você é uma rainha de copas cansada de se abrir ou de tentar abrir o seu coração, né? Interessante, começou a chover agora, nesse exato momento, enquanto a gente tá falando sobre copas, enquanto a gente tá falando sobre sentimentos. Talvez a tristeza invada um pouco você nesse momento, ou talvez a tristeza permaneça de plano de fundo. E tá me vindo a seguinte questão. Talvez essa rainha de copas, essa pessoa que pensa que precisa tanto de um auxílio, não precise desse auxílio externo. Não precise de outra pessoa pegando na sua mão e te encaminhando, porque isso é muito um trabalho interno, entende? É um trabalho de você entender o que você realmente se conecta, o que realmente se conecta com você, né? O que realmente se comunica com você. Caíram mais 2 cartas aqui no chão e eu vou pegar rapidamente. Ai. Porque elas ficaram um pouco distantes, ok? 6 de ouros, 8 de ouros. E parece que é justamente sobre construção da vida, né? Aqui nós podemos ter pessoas que estão tentando construir uma vida melhor, né? Tentando construir uma vida aí mais sólida. Talvez pessoas que queiram morar junto com outras pessoas, ou que queiram um pouco mais de independência, mas ao mesmo tempo com alguém para compartilhar. Então aqui a gente tá falando sobre um amor, né? A gente tá falando sobre uma conexão. A gente tá falando sobre um auxílio que às vezes ele não vem da forma que a gente esperaria, né? Da forma que a gente gostaria. 6 de espadas. E aí a gente precisa se pegar nesse momento de reflexão, de afastamento das coisas que nos fazem mal, de reprogramação da nossa mente, né? Para que esteja mais alinhado com o nosso coração. Rainha de copas. Aqui, lembrando, a gente usa rainha, reis, que são arquétipos, mas não necessariamente a gente tá falando de sexualidade, tá bom? Então, rainha de copas é o seguinte: você tá pensando aqui que você necessita de alguém, ou que você necessita de uma aprovação, ou de um auxílio para fazer as suas escolhas, né? Para agir de uma forma um pouco melhor direcionada. Me veio muito uma parte agora de uma série chamada Fleabag, né? Que tem essa parte em que a protagonista fala: eu preciso de alguém que me fale o que comer, o que vestir, o que fazer, como agir, quando dormir, quando acordar. Porque nesse momento a protagonista, ela se sente dessa forma que ela erra, né? Ela se sente errada. Ela se sente uma falha naquele universo, naquele mundo dela. E ela sente essa necessidade de que alguém acolha, que alguém molde ela da melhor forma possível, para que ela seja aquele padrão perfeito de pessoa, de ser humano, que ela pare de ter falhas, que ela pare de ter erros. Mas isso também é meio passar um pouco a tocha, né? Passar o bastão para uma outra pessoa. Então não é resolver o problema, é passar o problema para um próximo. E é importante a gente sempre lembrar que a Terra, ela não é só curtição. A gente tem muitos momentos de felicidade, a gente tem momentos de manifestação, de centralização, de muitas coisas acontecendo, mas no geral ela vem como um desafio. A Terra é um desafio. Então vamos lá, eu vou pegar um outro tarô, tá? Porque eu acho que esse aqui deu. Eu quero ver o que tá pra acontecer então nos próximos momentos, pra gente pegar uma boa instrução, pra gente pegar um bom direcionamento em relação a isso. Né? Sabemos como você está, mas e o que vem? Cavaleiro de Paus. Ok. Então eu sinto energias chegando. Energias chegando. As polaridades mudando um pouco. Eu vejo
realmente um bloco de gelo derretendo. O louco. O louco de novo. Que apareceu lá anteriormente. Lembram? Aqui está o nosso outro louco. E temos esse outro louco que fala de um novo momento, tá? Então, um novo momento onde você fica mais energética, mais energético, onde você se direciona um pouco melhor e você não espera mais o auxílio. Você parte pra luta. Você parte pra resolução do problema. E qual seria esse problema? O que tá pra chegar pra gente? Carruagem de novo. Você é plenamente capaz de tomar uma decisão maravilhosa. Você é plenamente capaz de tomar decisões assertivas. Mas não faz se eu tomar umas decisões erradas e acabar em caminhos errados. Tá tudo bem, porque você vai conhecendo o mapa, né? É como se você tivesse um mapa, se você errar um caminho, você coloca um xizinho ali. E aí você não vai mais passar por aquilo. Então entende que cada erro é como se você estivesse mais próximo do seu objetivo. E com o louco aqui, e agora um as de espadas, a gente tem energia pra consertar isso aqui. A gente tem energia pra retomar a força e a vontade de estar conectada, de estar conectado, de estar vivo na Terra, sabe? De ter momentos felizes. 2 de copas, ai. Ok. Tá. Tem muitas cartas, eu não sei se vocês estão reparando, mas tem muitas cartas que estão repetidas aqui, que estão caindo repetidas, mas eu acho que, primeiro, tivemos um background do que estava acontecendo, e agora eu acho que é uma reafirmação de, olha, essas coisas estão para acontecer. Então a sua conexão está para aumentar. Você está para ter ali trocas sinceras e verdadeiras com alguém, né? Alguém que vai trazer não a solução para você, né? Essa pessoa ela não traz a solução, ela não te estende a mão para te tirar da onde você está, mas ela te entende, ela te compreende, ela troca com você. E isso já é reconfortante e traz esse sentido de, poxa, a vida pode ser leve também. Eu fiz uma consulta hoje com um rapaz e na minha cabeça tava tocando a musiquinha Free da K-Pop Demon Hunters, que é um filminho da Netflix muito bom, que vale a pena ver. Eu tava super com um preconceito ali em relação a animação. Acabou que no final eu assisti o filme e gostei. Fiquei conectado demais com esse universo. Comecei a ouvir K-pop. Gente, que loucura, né? Foi uma loucura assim que eu... Mas enfim, eu tô falando isso não só por conta do experienciar coisas novas, mas também por conta dessa música Free, né? Que eu falei que saiu na consulta mais cedo de um rapaz que eu fiz e que agora, pra mim, toca de novo, de fundo, né? Eu já assisti esse filme há um tempo e essa música, ela veio realmente nessa consulta e agora tá aparecendo de novo. E pra mim, essa música, ela se conecta muito com a carta do louco, que fala sobre ser livre, né? Sobre trazer leveza. E enfrentar as coisas, sabe? Com o peito aberto, assim, com o coração aberto. Eu vou enfrentar, eu vou fazer escolhas, eu vou errar, eu vou cair, eu vou levantar e eu vou enfrentar isso para que eu possa superar isso, né? E essa música, ela fala sobre ter o coração aberto e às vezes com uma pessoa ali do lado que te dê esse amparo no sentido emocional de, olha, eu te entendo e eu te compreendo, porque é legal ter as nossas emoções validadas e observadas, né? A Terra tende a puxar a gente para esses aspectos, às vezes, um pouco mais solitários e melancólicos, porque cada um tem uma própria vivência dentro dessa grande matriz, dentro desse grande universo que a gente vive, né? Que a gente convive. No final, nós somos apenas estrelas, né? E essa música Free, ela fala sobre isso, sobre a gente encontrar no outro ali, talvez, espelhar, né? Sentir que o outro nos entende. E eu acho que se comunica agora com a gente também, essa música. Porque ela chama a gente pra ser livre, pra enfrentar. Porque se a gente não enfrentar, a gente não consegue ser livre. Tudo que nos puxa pro passado nos aprisiona.
tudo aquilo que nos causa insegurança nos aprisiona, nos imobiliza. E aqui eu sinto que tem tantas coisas legais pra você viver. Muitas, muitas, muitas. E me vem essa imagem da música Free, sabe? Da protagonista e do rapazinho, assim, flutuando, meio que assim, vendo a cidade brilhando e tudo mais. Então eu vejo a sua ótica e a sua percepção do mundo mudando em breve, né? Você já tem feito um processo longo, você já tem feito um processo em relação a se entender, né? A entender quem você é. E você entendeu, você é uma rainha de copas, você é o amor, você é a profundidade. Você tem dentro de si aspectos sérios, doces, compreensivos, intensos, né? Mas que levam todos a um caminho, que é o coração e aos sentimentos. Então, não é justo que a vida dê apenas opções erradas, entende? Não é isso que tá acontecendo. Não é. O que acontece é que você tem escolhas que vão fazer com que você afine ou ajuste o caminho, entende? 3 de ouros. E você é um exemplo. Eu acho que você tem muito essa questão de não se sentir tão importante quanto você é. Não se sentir tão amada ou amado quanto você é. E a gente tem a estrela, que fala pra gente desse momento de cura, de futuro, se comunica com aquilo que a gente já tava falando anteriormente, de sermos estrelas, de estarmos em um universo de estrelas. Aquela imagem que eu vi anteriormente dos protagonistas flutuando. E eu sinto que o amor tá pra se estabelecer na sua vida, assim, de uma forma incrível. De uma forma realmente conectada. De uma forma realmente que me deixa emocional. Porque parece que tem muita coisa que você sente que você não externaliza, né? E que, de repente, você acaba afundando ou afogando pra dentro de si. E esse novo momento da sua vida, que você se encontra mais forte, mais trabalhada, mais trabalhado, né? Com mais calos, talvez, com mais feridas, com mais machucados, mas também com mais coragem, com mais vontade, novamente, sabe? Saindo um pouco desse fundo do poço, né? Conseguindo, através do fundo do poço, observar as estrelas. Eu só queria que você olhasse agora para toda a sua jornada, né? Aqui as cartas estão de uma forma muito clara falando sobre todo esse aspecto da sua jornada, sabe? Do que você já viveu e da onde você já chegou, né? Olha pro seu passado, olha os seus erros com mais ternura, olha os seus acertos e olha onde você chegou. E olha onde você chegou e olha um pouco mais pra frente, um pouco mais adiante, porque tem muita coisa legal pra você viver. Eu vejo a imagem de uma praia agora, eu vejo pessoas sorrindo e uma brisa agradável. É um momento de conexão. Eu sinto um momento de conexão com outras pessoas. Talvez de uma forma que você já não sinta há muito tempo. Por isso que quando eu falo sobre o amor se estabelecendo, eu acho que pega nesse campo mais emocional, porque não é só o amor romântico, não é só a troca, né? Mas é um amor universal. É um amor de troca entre seres. Entre seres humanos, entre pessoas, entre amigos, entre familiares. E eu acho muito justo, né, pelo que a gente já viu até aqui, que isso desenvolva dessa forma, né? Desculpa, gente, eu não gosto muito quando acontece esse lance de emocionar demais, porque, né? Desagradável chorar no YouTube, cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver as próximas energias. Ai, cara, que saco. Tá, temos Thanatos, Deus da Morte. Ok. Temos a Órfã e a Gema. A Órfã
e a gema. É como se esse período de solidão ou de solitude, né? Às vezes a solidão é uma coisa boa, né? Mas no caso aqui, tá pra se encerrar. Por isso que tem toda essa questão do contato, da comunicação. E muito disso vem de você enxergar as suas próprias qualidades, sabe? De você enxergar o quão incrível você é. O quanto você é uma joia rara. O quanto todo o desgaste que você teve, ou todo o esforço que você teve anterior, te moldou, te lapidou. Pra você se sentir mais confiante, pra você, de fato, não estar mais por aí, vagando e se sentindo desamparado. É uma fase anterior. Esse ciclo tá se encerrando. Inevitavelmente, esse ciclo tá se encerrando. Thanatos, que é o deus da morte, ele traz pra gente dor, sofrimento, mas alívio. Ele traz o encerramento de um ciclo de sofrimento, né? De dor. Ele traz a transformação. Ele traz o novo. Ele abre espaço pro novo. Não de uma forma a esquecer o que já foi, mas de uma forma a honrar, sabe? De tipo assim, obrigado. Eu aprendi. Eu entendi. Eu me construí. E agora eu não sinto mais que essa solidão ou que essa desconexão faça parte da minha essência, faça parte da minha jornada. Então, universo, me traga conexões reais, me traga pessoas reais, me traga empatia, me traga ensinamentos, aprendizados mais doces, mais gentis. E eu vejo que chega. E chega muito em breve, gente. Não é uma coisa que vai demorar, porque a gente já tá falando de um processo aqui que ele já tá rolando há um tempo, né? Eu queria ver um pouco melhor aqui o que a gente tem de energia vigente no momento, né? De como você tá se sentindo também. Vamos lá. Vigente oráculo. Crescimento. Sim. Você cresceu. Você evoluiu. É claro. Arrependimento. Entra naquela questão das escolhas erradas, né? Como se você tivesse tomado escolhas erradas. Indecisão. Opa, caíram muitas. Culpa. Legal. Culpa. Me lembra de uma cartinha do Yu-Gi-Oh! Isso aqui. Bom, a gente tem essa presença constante do laranja e do roxo, que é uma mistura de melancolia com ânimo. Você vê o seu crescimento. Você vê que existe um universo de possibilidades para você, né? Possibilidades que estão conectadas com a sua alma e com a sua essência. Mas ao mesmo tempo me parece que esse medo, né, ou esse arrependimento, essa culpa em relação às suas escolhas prévias, você precisa largar. Você precisa abandonar isso no sentido de olhar com ternura, entende? Tipo assim, tudo bem, vou me usar de exemplo. O Lo-Fi errou, né? O Lo-Fi errou naquele momento, ele não agiu de uma forma legal, ele foi uma pessoa talvez impulsiva, ele foi uma pessoa... não sei. O Lo-Fi daquele momento não é o Lo-Fi de agora. O Lo-Fi de um ano atrás não é o Lo-Fi de agora. Então por que eu tenho que culpar ele? Por que eu tenho que tomar esse posto de julgamento, entende? Então vamos colocar no seu papel. Por que você tem que se julgar? Por que você tem que julgar aquela pessoa que você era? Entende? Você tinha aquilo de bagagem,
você tinha aquilo de sentimento, aquilo de emoção. Hoje você tem uma ótica diferente, você tem uma perspectiva diferente. E você precisa direcionar isso para o futuro, não para o passado. Enquanto a culpa ou o arrependimento das escolhas que você tomou no passado ficarem na sua energia, é como se mesclasse, sabe? Então aqui, ó, a gente tem a culpa e o arrependimento. E a gente... perdão. O arrependimento e a indecisão. E aqui a culpa. Tá vendo como são meio que a mesma coisa se mesclando? O arrependimento e a indecisão te trava, te coloca nessa zona de conflito onde você não consegue crescer de fato, onde você não consegue evoluir de fato, porque na verdade você só fica olhando e observando aquele momento ou aquela vivência de uma forma meio cruel, entende? Bom, vamos ver próximos acontecimentos com um outro deck. Eu queria ver melhor esse estabelecimento do amor na sua vida. Em qual sentido a gente tá falando disso? Desse amor. A carruagem de novo. Novamente a carruagem. Você tá pra atingir um momento de virada na sua vida. Um momento de guinada. Temos 7 de paus. Um momento que você não tá acostumado ou acostumado, sabe? Te coloca em uma pose de destaque. E talvez por isso traga esse sentimento também de vulnerabilidade. Esse sentimento de vulnerabilidade existe porque você se destaca ou você toma um posto de importância. Um local de importância na sua vida e na vida de outras pessoas. Julgamento. É como se você sabesse do seu crescimento, você entendesse do seu crescimento, mas ao mesmo tempo você se sente indigna ou indigno. E a culpa, ela se comunica muito no sentido de ter tomado decisões erradas, né? Erradas entre aspas, porque até decisões erradas nos levam para momentos corretos em algum instante. A torre. Medo da queda. 5 de ouros. O medo da solidão. Cinco de copas. O medo da insuficiência. Rainha de copas. Vamos lá. Você precisa permitir que esse processo aconteça, tá? Você tá com uma energia melhor. Você tá com uma energia de prosperidade, de escolha. Temos 3 cartas do carro aqui, né? Em 3 decks diferentes. Não tem como negar que você precisa fazer uma escolha, que essa escolha te coloca mais próximo do seu coração, né? Da sua essência. Essa escolha te coloca mais próximo das pessoas que você ama e até mesmo de um amor, de um possível amor, tá bom? Mas é inegável que você precisa fazer esse processo de uma forma mais gentil, entende? Precisa deixar que isso aconteça pra você ver o seu real potencial e ter peito pra encarar os erros e não negar, não lutar contra, entende? Sim, fiz essa decisão, foi errada, vou pra próxima, vou ajustar, vou ser melhor, vou ser maior do que isso, entende?
Então permita que essa energia se estabeleça na sua vida, porque eu sinto que tá tendo uma certa resistência de eu não, tipo assim, ai, legal, eu sinto que eu sou uma rainha de copas, eu sinto que eu tenho profundidade, eu sinto tudo isso, mas ai, e lá no passado que eu fiz isso? Ai, e sabe, eu tentei tal coisa e não deu certo. E ai, para. Vamos permitir, sabe? Vamos liberar para que aconteça o que tiver que acontecer. E o que vai acontecer? Fala com a gente. Fala com a gente, oráculo. O que vai acontecer? A Irmandade da Rosa. Ingrama. Chamado pra jornada. E a iniciação. Abandona essa insegurança. Abandona esse medo. Olha com gentileza. A vida quer te conectar com pessoas certas. Com momentos certos. Com sincronicidade. Ingrama e iniciação são muito parecidas. São cartas que falam sobre uma jornada que te chama. Um novo universo te chama. É como se na Terra a gente tivesse várias camadas de frequência. E uma frequência de muita luz e abundância tá te chamando, sabe? E eu sinto que você tem sentido os raios na sua pele, assim, tocar. No sentido de... Existe uma luz que te toca já. Que te direciona pra fora dessa caverna. E existem momentos que estão te esperando. Momentos muito, muito bonitos mesmo. Eu vejo você tocando uma rosa e ela ficando colorida. Sisterhood of the Rose é basicamente o aprendizado, é o desenvolvimento, é a conexão, a sincronicidade, outras pessoas te trazendo essa sensação de conexão profunda, de devoção. E eu sinto que essa nova fase, você vai estar tão grata ao universo, que se você não for muito espiritualista, tem grande chance de você realmente virar a doida ou o doido da manifestação. De, tipo assim, gente, a vida é muito legal, sabe? Eu parei de ser hater da vida. Bom, gente, essa é a mensagem que eu tenho hoje. Eu espero do fundo do meu coração que ela tenha te encontrado no momento certo. Acredito que quando é pra gente ressoa bastante. Muito obrigado pela sua presença aqui. Queria falar que eu faço leituras, tá bom? Leituras particulares. Se você quiser ter uma leitura particular comigo, mais direcionada, o link tá aí na descrição. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa um like e um comentário. Isso é muito importante pra mim. Um hype também é legal. Se puder, dar um hype. E, enfim, muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura, em um próximo momento. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!